De quinta-feira e até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Estamos muito contentes, mais uma vez, está chegando até a sua casa, através das ondas do rádio, através da rede social, você que está no seu trabalho, no seu carro, no seu táxi, no seu caminhão, aonde você estiver, que Deus te abençoe de forma rica e poderosa, né? Os irmãos aí que nos assistem aí também pelas redes sociais, que Deus lhe abençoe de uma maneira toda espetacular, né? Como o evangelista Luiz estava falando, a Diana, nós tivemos um culto lá no nosso ponto, lá em Japorã. Foi uma bênção, né? Foi uma bênção, onde ali pessoas aceitaram a Jesus, foi ministrada uma palavra poderosa através da vida do nosso pastor Leandro, né? Camargo. Quero já também mandar um abraço especial aos amigos e irmãos aí da aldeia Porto Lindo, né? Pastor Milton, que está também conosco. Eu creio que para a glória do Senhor Jesus, logo vamos estar lá na aldeia Porto Lindo também, trabalhando lá para a honra e glória do Senhor, né? Quero deixar um versículo aqui, antes da gente entrar na oração, no Salmo 1, Salmo número 1. Bienaventurado é o varão que não anduvo em conselho dos malos, nem estuvo em caminho de pecadores, nem silha de escarnecedores se há sentado, sino que na lei de Jeová está a sua delícia, e em sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada a correntes de água, junto a correntes de água, que dá sua fruta em seu tempo, e sua honra não cai, e todo o que hace prosperará. Não assim os malos, que são como o tamo que arrebata o vento. Portanto, não se levantarão os malos em juízo, nem os pecadores em la congregação dos justos, porque Jeová conhece o caminho dos justos, mas a senda dos malos perecerá. Amém, irmãos? Bem-aventurado, agraciado, bendecido, feliz é o que anda no conselho de Deus, o que não anda no conselho dos malos, o que não ouve as pessoas más, pessoas que não têm aí uma vida íntegra, né? Nem está junto com os pecadores no caminho, e nem se assenta com os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Que fica falando dos outros, burlando dos outros, duvidando do poder de Deus, né? Mas sim que a sua delícia está na lei de Jeová, que a sua alegria está em conhecer e meditar na lei de Jeová, né? E de dia e de noite ele medita. Muitas vezes nós acordamos na madrugada e a gente ora um pouco, e aí a gente começa a lembrar algo da palavra, meditar sobre aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, o que Deus quer, o que Deus quer que eu faça, qual a direção que Deus me dá. E nós temos que aprender a pedir a direção e sabedoria que vem do alto, né? E esse será como árvore plantada junto à corrente de água. Por quê? Uma árvore que é plantada na beira de um rio, ela não morre, ela sempre tem água para alimentar ela sempre está bonita, sempre dá frutos no tempo dos frutos, né? Como diz ali, que dá seu fruto a seu tempo. Então aquele que está junto ao Senhor, meditando na palavra do Senhor, com o coração no Senhor, ele vai dar frutos no tempo que Deus prepara para que ele dê frutos. E a sua honra não cai, ou seja, ele não vai fraquejar, ele não vai morrer, ele não vai passar mais do que aquilo que ele aguenta, né? E todo o que hace prosperará. Tudo que você fizer com a bênção de Deus vai adiante. Se você vai fazer um projeto e se é da bênção de Deus, tudo vai cooperar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora os malos não, os malos são como aquela árvore seca, sem força, sem energia, que o vento vem e já derruba ela, né? Tem as árvores que estão lindas, bonitas, que tem vida, pode vir vento, do jeito que for, não derruba aquela árvore, né? Mas aquelas árvores secas, que não tem água, que não tem saúde, que não tem, aqui comparando, que não tem a presença do Espírito Santo, que não tem o conhecimento da lei de Deus, quando vem um vento, qualquer coisa já derruba a árvore e já acaba com tudo. E aqui, portanto, não se levantarão os malos no juízo. Os malos não terão no juízo um poder, não terão vida, não terão como se levantar os malos. E os pecadores não vão permanecer na congregação dos justos. Porque chega o tempo onde é separado o joio do trigo, onde é feita a colheita, e o joio vai ser jogado no fogo, e o trigo será usado. Então nós temos que deixar que o joio cresça no meio do trigo, né? Para que quando chegar a época da colheita, o próprio Deus vai fazer a limpeza, o próprio Deus vai mostrar quem é quem, né?
Porque Jeová conhece o caminho dos justos. Jeová sabe o coração meu, seu coração. Deus conhece nossa vontade de sair do pecado, nosso esforço de sair, de se manter na presença de Deus. Deus conhece nosso coração com sinceridade, com verdade, e conhece também nosso coração quando está com mentira, quando está com envidia, quando está levantando, né? Então, o que é mal, ele não vai prosperar. Ele pode um tempo ali parecer que está bem, mas vai chegar um tempo que não vai mais para frente, porque assim é os caminhos dos maus. Agora o justo não. Ele pode sofrer aqui nessa terra, ele pode sofrer pelo começo da caminhada, mas Deus vai chegar um tempo de refrigério para a sua alma. Amém, irmãos? Vamos meditar nesse salmo aí com todo carinho. E já queremos aí também agradecer aí aos nossos patrocinadores, oficiantes aí, apoiadores desse ministério, através da Rádio Atalaia 96.1 FM de Salto do Guairá, é o Ministério da Igreja Assembleia de Deus. Agradecemos aí pastor Geraldino, que está conosco aí na máquina sonora, pastor Zaqueu, é o presidente da Igreja Assembleia Missioneira, né? O pastor Geraldino estava me falando agora, próxima semana vai ter escola bíblica dominical, e todos que queiram participar, então procure o irmão Jefferson aí, né? Amém? E queremos então agradecer a Dispensa Gossi, bairro São Blas, ali na Colônia Grande, Dispensa Gossi, onde você encontra alimentos, bebidas, você encontra produtos de higiene, ovos, queijo, carnes e muito mais. E a Dispensa Gossi ali no bairro São Blas, na Colônia Grande, faz delivery. Você que mora aí na Colônia Grande, você que mora na região aí, liga lá no 0984 731446. 0984 731 446 é o telefone da Dispensa Gossi. Também agradecendo a Star Shopping na Avenida Paraguai, no subsolo do shopping da Galeria Miller. Ali você encontra uma mega loja atacado, um autosserviço, onde você encontra produtos para o seu lar, para a sua casa. São milhares de produtos, brinquedos, decorações, utensílios de cozinha, utilidades domésticas. Temos ali brinquedos, ferramentas, bebidas, aparelhos eletrônicos, cosméticos, roupas e muito mais. Star Shopping na Avenida Paraguai, no subsolo da Galeria Miller. Também agradecendo ao Supermercado Max no bairro São Pedro, ali onde você também encontra produtos de excelência, as melhores marcas nacionais importadas, conta com panaderia, carniceria, frutaria e muito mais. Supermercado Max ali no bairro São Pedro, quase no centro da cidade, então uma ótima opção em compras para você. Também agradecendo a Estética Canina no bairro Industrial do nosso irmão Rufino, irmã Elizabeth. Estética Canina, onde o seu animal tem um tratamento todo especial, com todo carinho, todo amor, ração, petisco, brinquedos, vacinas e muito mais. E o telefone para levar, buscar o seu animalzinho, para que você possa consultar os serviços, é o 0986 157 247. 0986 157 247. Bom dia, agora é com o evangelista Luiz Araújo. Glórias, aleluia, poderoso Deus para dar vitória, pastor Luciano Silva, glórias a Deus, irmãos, queridos ouvintes, os demora no meu coração, glórias a Deus. Vamos aí para um momento de oração. Busque seu copo com água, sua Bíblia Sagrada, é momento aí de falar com Deus, é momento, né, de escutar a voz de Deus, é momento que Deus, né, Isaías capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, não está cortada, as mãos do Senhor está estendida para salvar, os seus ouvidos estão abertos para escutar. É manhã de falar com Deus, é manhã que Deus está escutando o clamor do seu povo, é manhã de clamar a Deus, irmãos queridos, é manhã de se prostrar diante da presença do Eterno. É manhã que Deus está gerando o seu milagre. Tem milagre para a tua vida, tem milagre para a tua casa, para a tua família. Tem vitória de Deus aí a caminho, glórias, aleluia. Abre a tua boca para dar glória, aleluia. Deus está no controle de tudo. Livro de Deuteronômios, capítulo de número 7, verso 21. Eu tenho aí essa palavra para a tua vida, né? A palavra de Deus fala aí, o povo escolhido por Deus, aleluia. Verso 21, não deixarás amedrontar-se, não terás medo deles, diz o Senhor, do inimigo. Não terás medo, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, um Deus poderoso e terrível.
E o Senhor teu Deus expulsará essas nações ímpias, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás consumi-las imediatamente, para que os animais do campo não se multipliquem contra ti, diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor teu Deus entregará a ti e as destruirá com grande destruição, até que sejam todas destruídas, né? Aí Deus é protegendo o seu povo que é escolhido do Senhor, né? Você que é escolhido do Senhor, né? Ponha tudo na mão de Deus, né? Descansa no Senhor, porque Deus Ele vai derrotar os teus inimigos. O seu inimigo, né? Aquele que está abrindo né, um buraco para você cair, são eles que vão cair, né? Deus vai se manifestar em teu favor. Que Deus abençoe. Vamos lá para o momento de oração. Poderoso e eterno Pai, diante da tua presença, Senhor Deus, Pai, nessa manhã, dia 20, jueves, Senhor Deus, vai visitando os empresários, vai visitando, Senhor Deus, as autoridades, visita, Senhor Deus, o pobre, o rico, vai visitando, Senhor Deus, Pai, os hospitais, a UTI, pessoas que estão enfermas, meu Pai. Parece que vejo muitas pessoas enfermas, em suas casas, no hospital. Senhor Deus, vai curando nessa manhã. Senhor Deus, Pai querido, eu te agradeço, meu Pai, por esse momento de oração. Se manifesta, Senhor, a favor dessa causa, dessa família. Senhor Deus, escuta a oração desse pai de família, dessa madre, deste jovem, Senhor. Socorre, Deus, socorre esta pessoa nessa manhã através da oração, através da sua palavra. Espírito Santo de Deus, vai quebrando toda a obra de feitiçarias, quebra a bruxaria, macumbaria, magias. Vai quebrando, Senhor Deus, Pai, nessa manhã, vai entregando a vitória, no lugar da maldição, traga bênçãos, vai trazendo bênçãos, meu Pai, para o povo. Entrega, meu Pai, aquilo que este povo necessita, aquilo que esse povo tem colocado em oração, tem colocado nas suas mãos poderosa. O Senhor é poderoso para dar vitória. O Senhor é um Deus grande, um Deus que não falha, um Deus que chega na hora, no tempo certo. Senhor Deus, Pai, chegou o tempo, Senhor, de se manifestar em nosso favor. Vai visitando o Mundo Novo, Brasil, Japorã, Jacareí, vai visitando, meu Pai, os trabalhos no ministério, vivendo em Cristo. Vai visitando nossos pastores que estão no campo, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, nós te pedimos nesse momento de oração. Vai visitando o cárcere, o presídio, pessoas que têm, Senhor Deus, nos ligado, pedindo ajuda, oração. Senhor Deus, nos capacita, nos dá condição, meu Pai, de ajudar essas pessoas, de fazer algo pela tua palavra, pelo teu evangelho, que é amor, que é vida. Senhor Deus, Pai querido, vai nos capacitando, Espírito Santo, vai nos dando a vitória, meu Pai querido. Senhor Deus, Pai, se manifesta nessa manhã, socorre este homem, meu Pai, que está nesse momento, Senhor Deus, com o seu celular, escutando esta oração, esse momento, meu Pai, a qual nós colocamos nas tuas mãos, a nossa causa, a nossa família, a nossa tudo, Senhor, colocamos em tuas mãos, porque o Senhor é poderoso. O Senhor cambia a vida, cambia a história, faz milagre, Senhor Deus, Pai, nessa manhã. Senhor Deus, Pai, eu te peço, Senhor, a tua palavra diz que a oração do justo tem efeito, a oração do justo move o coração de Deus. Senhor Deus, escuta a oração desta pessoa que está orando agora, esta pessoa, Senhor Deus, que está enferma, chorando.
Senhor Deus, sentindo dores nas costas, nas pernas. Vai visitando, meu Pai querido. Vai entregando a vitória, Senhor Deus, Pai. Essa pessoa que tem orado nas madrugadas, esse pastor que tem feito obras, Senhor Deus, Pai, honra a vida deste homem, desta mulher. Honra, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, as causas na justiça. Senhor Deus, toca aí nos papéis, nos documentos, nos processos. Senhor Deus, dá vitória para esse homem de Deus. Dá vitória para esta família, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, dia 20 de março. Senhor Deus, Pai, vai liberando milagres, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui na cabine da Rádio 96.1 FM, nos usa como instrumento, Senhor Deus, poderoso nas suas mãos. Senhor Deus, Pai, que nós venhamos falar, Senhor Deus, e o Senhor venha confirmar a sua palavra. Senhor Deus, usa, Pai, nossas vidas. Senhor Deus, eu abençoo, meu Pai, a cada irmão ouvinte que está nos escutando, o programa Vivendo em Cristo, da Rádio 96.1 FM, Rádio Atalaia, a rádio que traz a esperança. Tem esperança para a tua vida, tem esperança, meu irmão querido. Deus nessa manhã vai entregar grandes vitórias para você, meu irmão querido. Vai recebendo aí, receba a vitória da parte de Deus. Vai recebendo aí, arrebata, vai arrebatando o seu milagre. Glórias a Deus, vai glorificando, exaltando o nome do Senhor. Assim eu agradeço a Deus por esse momento de oração. Amém. E graças a Deus. Pastor Luciano, é com você, Pastor Luciano. Vamos ouvir uma alabança e já em seguida vamos entrar com mais uma mensagem. Glórias a Deus. Jesus. Glória a Jesus. Ô povo amado, abençoado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em mim, porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Essa gripe aí tá pegando geral, né? Geral tá pegando essa gripe aí. Mas Luciano, sabe por que não combina que para não misturar? Tá bem. Um dia eu atendi um programa de Brasil. O pastor me dijo, saluda aí, fala que eu não vou, que vamos estar escutando música, alabanza. E era uma pregação que ela enviaram. E aí, alguém escutou, llegó ao ouvido do pastor Saqueiro. Amém, amém. E me disse, não, você não é locutor de ninguém, você não pode mexer com... Amém. Não, tranquilo. Glórias a Deus. Você tem o poder de Deus. Glória a Deus. Nós somos Deus é o homem não fiel. somos nada, mas para Deus nós somos tudo. Deus é fiel. Tranquilo. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Eu não sei o que ele vê em mim. Eu também Eu não sei. entendo porque Deus me amou. Pecador, falho, teimoso. E dando glória. Aleluia. É, Senhor. Fala para os críticos que nós amamos ele. Quanto mais o povo tentou parar Neemias, mais ele teve força, né? Quando Tobias Sabalate tentou parar, e que a força dele aumentava. E agora, justamente aqui, uma palavra que Deus colocou aqui, ó. Que eu vou agora falar.
só quero adorar. Só adorar, só dar glória e fazer a vontade de Deus. Estou aqui, e se eu não adorar, há algo em mim, eu jamais saberei. De uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Deus que me deu. Tudo que eu tenho vem das mãos de Deus, vem da vontade, das bênçãos e misericórdias de Deus. Tudo é por Ele, para Ele. Posso dar uma cargadinha de agora, quero adorar. Só quero adorar, irmão. Só quero adorar, dar glória e. R$5 o copo d'água, ixi. R$5. É a água Del Valle laranja ainda, ó. É com uma mão, o Neemias lutava com uma mão e com a outra. Eu vou adorar aqui agora. Daqui a pouco eu preparei isso aí também. Também, olha aí, Neemias. como é que vai? Foi Neemias também? Não, eu vou falar em Jonas. Jonas, amém. Mas o Neemias veio na mente. Preparei Neemias, ele está preparado aqui, ó. Tá. Você já disse que a gente, quando vai pregar ou falar, o Espírito Santo sempre tem encaixar uma coisa com a outra, uma coisa tremenda, né? O agir do Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo. É assim, Joaquim Takashi, um bom dia. Luiz Moreno, Deus abençoe. Glória, 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 glórias a Deus. Aleluias. Tremenda essa canção, né? Eu só quero adorar, né? Não entendo por que me amou, né? Muitas vezes nós que somos aí transformados, convertidos pela palavra e viemos de um mundo de pecado, de perdição, né? O Senhor nos tirou do charco de lodo, né? Da sujeira e colocou a gente sobre uma pedra, e hoje então nós aí muitas vezes não entendemos por que Deus me amou, porque Deus nos escolheu, mas porque Deus ele conhece o coração. Ele não é como as pessoas que vê, irmão Luiz, o exterior ou o que você tem. Ele vê o que você é e ele sabe o que você é capaz de fazer, né? Enquanto muitos estão vendo o seu hoje aqui, Deus está vendo o seu futuro lá na frente. Somente a Ele sabe, o futuro lhe pertence. Salete Araújo, Deus abençoe. Irmãos, eu quero agora ler com os irmãos aqui, meditar numa palavra que se encontra ali no livro de Jonas, no capítulo 4, né? Ontem foi pregado sobre Jonas, mas essa palavra que nós vamos trazer é bem diferente do que foi pregado ontem, né? No Brasil, né, pastor? Lá na Japorã foi pregado, o pastor Leandro pregou. Mas ele pregou a princípio sobre Jonas. E nós estamos aqui no último capítulo, que é o capítulo 4, né? E o enojo de Jonas. Então, para os irmãos aí no Brasil, né? O enojo, o desgosto de Jonas seria mais ou menos. E aqui vamos ler em espanhol porque estamos no Paraguai, né? Então a gente... Pero Jonas se apesadumbrou em extremo e se enojou. E orou a Jeová e dijo, ahora, oh Jeová, não é isto o que eu decía, estando aún em minha terra? Por isso me apressurei a ir a Tarsis, porque sabia eu que tu eres Deus clemente e piedoso, tardo em enojar-te, e de grande misericórdia, e que te arrependes del mal. Ahora pues, oh Jeová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. E Jeová lhe disse, haces tu bien e enojar-te tanto. Por que, irmãos, essa palavra saiu? Ali, Júlio Ruiz, a paz do Senhor, bom dia. Deus tinha dado uma ordem a Jonas que fosse a Nínive, a pregonar que Deus ia destruir aquela cidade, num prazo, né, de alguns dias. Aleluias. E era uma cidade muito grande, com mais de 120 mil pessoas, fora as crianças e animais. E aí, aquela cidade cometia muita atrocidade, era um povo mau, era um povo que era cruel com seus inimigos, era um povo maligno mesmo. Então, por isso, Deus, e eles adoravam ao Deus Dagon, né, que era metade peixe, metade homem. Eles eram idólatras também, fora a sua maldade, eles ainda tinham... Bendición, irmão Julio. Que Deus lhe bendiga a você, seu ministério, sua família. E então, o que passou? Jeová, então, estava enojado com aquele povo. E Jeová, então, naquela época, ele declarou a sentença
né, de castigo, de destruição daquele povo pela sua desobediência, pela sua maldade, pela sua idolatria. E enviou o profeta Jonas até lá. E Jonas, então, no meio do caminho, não quis ir lá. Jonas se desviou, foi para outro caminho e tal. Todos já creio que já conhecem a história de Jonas. E daí, quando ele voltou a Nínive, que pela segunda vez Deus falou, vai e proclama naquela cidade. Só que naquela cidade, o povo, então, o rei e o povo ouviu a palavra de Jonas e se arrependeram. E quando chegou essa palavra no rei, o rei deu uma ordem que todo mundo se arrependesse, todo mundo rasgasse as vestes, e todo mundo arrependesse dos seus pecados, né? Aleluias. Então, ali no versículo 8 do capítulo 3, né? O rei, no 7, e isso proclamar e anunciar em Nínive, o rei, por mandato do rei e de seus grandes, dizendo, homens e animais, bois e ovelhas, não gustem coisa alguma, não se lhe dê alimento nem beba água, sino cubra-se de silício, homens e animais, e clame a Deus fortemente, e converta-se cada um de seu caminho e de sua maldade, que há em suas manos. Quem sabe se volverá e se arrependerá a Deus, e ele se apartará do ardor de sua ira, e nós não pereceremos. E no versículo 10, e viu Deus que lhe disseram que se converteram de seu mau caminho, e se arrependeu. Então diz que nem a... Mas não iria mais destruir aquele povo, porque eles se arrependeram de coração, com toda a sinceridade, né? Primeiramente nós vemos aqui que independente do pecado que nós temos, se a gente se arrepende e clama o perdão de Deus, Ele é fiel em perdoar, né? Como o próprio profeta Jonas disse ali no versículo 2, aleluia, ele fala, e orou a Jeová e disse, a hora Jeová não é esto lo que decía, estando aún en mi terra, por isso me apressurei a ir a Tarsis, porque sabia que tu eres Deus, clemente e piedoso, tarde em enojar-te e de grande misericórdia. Deus, Ele é clemente, Ele é piedoso, Ele é tarde em se irar e é grande misericórdia. Então, quando Jonas viu que Deus perdoou aquele povo, ele não gostou, ele ficou com raiva, ele ficou enojado. Porque aquele povo era mau e, segundo alguns historiadores, aquele povo tinha destruído a família de Jonas, algo assim. Então Jonas não tinha carinho nem amor por aquele povo. E ele ficou triste porque Jeová perdoou aquele povo. E aí hoje em dia nós vemos também, irmãos, que muitos irmãos também se enojam quando vê uma pessoa que está no pecado no mundo se arrepender para os braços do Senhor. Muitos se enojam quando vê Deus pegar um que está lá no mundo e começar a usar na obra. E se enoja como Jonas ali. Porque não quer que Deus perdoe, não quer que Deus dê oportunidade. Se enoja. Isso passa, evangelista Luiz. O ser humano nunca... Muito se enoja. Aí o cara está no pecado, na droga, na bebida. Aí Deus pega ele e bota dentro da igreja. E começa a usar ele para fazer a obra. Muitos que estão na igreja se enojam. Porque Deus perdoou, porque Deus tem misericórdia. Sendo que deveria estar feliz. Jonas deveria estar feliz. Pô, Deus perdoou essa cidade, Deus perdoou esse povo. E o homem perdoa, pastor? O homem não perdoa, o homem é muito raro perdoar, muito difícil. A gente fala que perdoa, mas é muito difícil. Pai do Senhor, irmão dele, nosso coração é mau, nós temos que aprender a cada dia mais a amar o próximo, perdoar, a se alegrar, né, com a vitória do próximo. Todo mundo quer ver você bem, mas não quer ver você melhor que ele. Você começa no ministério, não vamos falando dentro da congregação. Outros irmãos que já estão há mais tempo, talvez não avançam, porque talvez não buscam, talvez não é a vontade de Deus, eles se enojam, se levantam contra. No seu trabalho é a mesma coisa. Tem funcionário que dá 10, 15 anos na empresa, não fez nada para subir. Aí quando vem um que com 3 meses sobe, ele já começa a querer destruir, derrubar. E no mundo inteiro assim. É no trabalho, é na igreja, na família, todo lado. Infelizmente o ser humano tem esse defeito terrível, maldade que tem que ser mudado. Temos que cambiar isso aí, né? E aí Deus, para ensinar Jonas sobre o que é o amor, lá no versículo 10 do capítulo 4, e dijo Jeová, tu viste tu lástima de la calabaceira, en la qual não trabalhaste, nem tu lá hiciste crescer, que no espaço de uma noite nasceu, e no espaço de outra noite pereceu. E não tendrei de piedade de Nínive, aquela grande cidade, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre sua mano direita e sua mano esquerda, e muitos animais. Por que Deus disse isso a Jonas? Porque daí Deus fez nascer uma calabaceira, e aí Jonas se sentou embaixo da sombra e se alegrou, ficou feliz. E no outro dia Deus já mandou um gusano e aquela calabaceira morreu. E Jonas já ficou irado, já ficou triste, já ficou com raiva de novo. Aí Deus falou, você
fica triste, lastima a calabaceira, qual você não trabalhou, você não plantou, você não fez ela crescer. E eu não vou ter misericórdia do povo que eu criei? Do povo que eu fiz para me adorar? Então Deus fez todos nós para adorar. Todos nós, Deus fez para nós ter uma vida diante dele, em santidade, em paz. Mas muitos têm se afastado do caminho. Mas nós não temos que ficar glorioso na derrota, na desgraça dos outros. Nós temos que buscar trazer essa pessoa aos braços de Deus. E quando Deus traz essa pessoa, quando ela se arrepende de verdade, clama a Deus, Deus perdoa, Deus renova, Deus dá novas oportunidades, novos dons, porque é a vontade de Deus. Jesus veio para o pecador que se arrependa, seja salvo. Então nós temos que se alegrar quando o irmão, quando um amigo abandona o pecado, quando ele vai para a presença do Senhor, quando o teu amigo cresce na empresa, quando o teu familiar consegue algo na vida. Aí uma pessoa da família vê o outro conseguir comprar algo, trabalhar, crescer, seja financeiramente, seja espiritualmente, e também já se levanta contra. Isso é terrível, irmão. Isso é muito terrível, é muito triste. E principalmente dentro das congregações, onde que deveria ter amor ao próximo, onde deveria ter a sinceridade, deveria ter a união do povo trabalhar pelo reino de Deus. O povo tem se dividido, o povo tem se levantado um contra o outro, o povo tem tido inveja, tem tido maldade contra o próximo, né? Mas Deus é fiel, irmão, e é como eu li lá no Salmo 1. Deus conhece o coração do justo, e o mal não prosperará. O mal no dia que Deus preparar para ele, ele vai ser jogado fora, e o justo vai ficar. Não se levantará os mal na congregação dos justos. Siga no teu caminho, siga na paz, siga na sinceridade, siga buscando a verdade, seja obediente aos mandamentos do Senhor, medita na lei do Senhor, busca cada dia ter mais intimidade com o Senhor, busca a presença do Espírito Santo. Mas não desista e não se preocupe com homens. Faça como Neemias. Ele não parou para escutar Sanbalate nem Tobias. Ele não desistiu por aqueles que foram contra ele. Mas siga adiante. Davi, muitos riram dele quando ele falou que ia enfrentar o gigante, que ele ia levar o povo em nome de Deus. Muitos riram, burlaram dele. E ele foi um grande rei que alcançou grandes vitórias para o povo de Israel. Então, se Deus é contigo, irmão, vai nessa força e siga em frente. Não olha para trás, não olha para a esquerda, na direita. Deixa que cada um faz a sua missão, a salvação individual. Busca a sua salvação da sua família. Busca a sua paz em Jesus Cristo. E deixa que cada um vai pagar por seus pecados. O que cada um plantar vai colher. Em nome de Jesus, evangelista Luiz, é contigo. Abraço, irmão Júlio Ruiz. Aleluia, poderoso é Deus para dar vitória, manhã de vitória. Eu tinha preparado uma mensagem aqui, pastor Luciano Silva, mas Deus cambiou. Quando Deus cambia, aleluia. Deus, aleluia. Deus é poderoso, né? Deus sabe o que há. Deus sabe, eu tenho pedido para Deus de dia, de tarde, de noite. Deus usa a minha vida, usa a minha boca. O Espírito Santo de Deus, já sinto a presença do Espírito Santo. Senhor Deus, abençoa aí o Júlio Ruiz, abençoa aí cada pessoa que está nos ouvindo, irmãos ouvintes da Rádio 96.1 FM. Livro de Números, capítulo 26. Glórias a Deus, aleluia, poderoso é Deus. Deus me trouxe essa palavra agora, Deus cambiou tudo. Eu tinha a palavra que ia entrar em Neemias, né? Mas Deus falou, Neemias não, vai lá pro livro de Números, porque eu quero falar, porque nessa manhã Deus, ele manda e o homem obedece. Glórias aleluia, a Deus. Livro de Números 26, a palavra do Senhor habla no verso 8, adelante. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, Abirão. Glórias, aleluia, a palavra de Deus habla então, que se levantaram a família de Palu contra a liderança de Moisés. Glórias a Deus. A palavra de Deus habla aí no verso de número 10, e a terra foi aberta. Deus então abre a terra e engole a casa de Palu, de Eliabe, Nemuel, Datã, Abirão. São engolidos pela terra. A palavra de Deus habla, pastor Luciano Silva.
igreja do Senhor, povo pentecostal, povo de Deus, povo que vai morar no céu. A palavra de Deus habla que eles eram da mesma congregação, se levantaram contra a obra do Eterno, contra a obra de Deus, contra a liderança de Moisés. E então Deus aí, ele abre a terra e engole aqueles que perseguiam a Moisés. No meio da congregação, eu creio, viu, pastor, tem muitos que têm mirado, né, o crescimento de muitos, né, e tem tentado aí entrar no meio do caminho, atrapalhar, mas Deus é poderoso. Aleluia. Deus vai abrir a terra, Deus vai engolir, Deus vai tirar a gente da terra, pastor Luciano Silva, porque não conhece a tua história, não conhece a minha história, não sabe quem somos nós, mas Deus, ele é poderoso. Aleluia. Ele sabe, Deus, de onde nos tirou, e aquele que toca na menina dos olhos, não se preocupe, aquele que quer te tocar, aquele que quer destruir o projeto de Deus, esse Deus visitará. É amanhã que Deus visita toda arma forjada. Isaías capítulo 54, verso 17: nenhuma ferramenta contra ti prosperará, arma nenhuma forjada contra a tua vida. Deus é poderoso para dar vitória. Deus dá vitória nessa manhã. Aleluia. A casa de Corá se levanta. Corá, glórias a Deus, se levanta então aí, Nemuel, Datã, Abirão, Corá, e aí Deus aí, pastor Luciano Silva, Deus abre a terra e engole essa gente, fariseus que estão no meio da casa do Senhor, né? Que aleluia, se acham dono de tudo, né? Não são dono de nada. Deus que manda, Deus que aleluia, faz, glória, Deus abate, Deus exalta, Deus humilha, Deus tira da terra, Deus é poderoso para dar vitória. Aí daquele que toca na menina dos olhos do Senhor, aleluia, não quero estar na pele, viu, pastor? Não quero estar na pele daqueles que se levantam, né, contra homens que têm aí ido para frente de guerra, né? Indo para frente de batalha, muitos aí com poder, dinheiro, plata, e não vai para cima. E nós estamos aí buscando a presença de Deus, buscando fazer a obra do Senhor, buscando aí atravessar a fronteira sem condições, sem prata no bolso, mas estamos aí fazendo a obra do Senhor, exaltando, glorificando o nome do Eterno. Poderoso é Deus para dar vitória. Deus tem vitória para a tua vida, irmão ouvinte. Você, irmão missionário, que tem feito obras, missão. A igreja vivendo em Cristo, estamos aí lutando, fazendo obras, levando o evangelho aí aos quatro ventos. Estamos para a glória de Deus. Glórias, aleluia, poderoso é Deus. Que Deus abençoe a tua manhã, seja uma manhã de vitória, uma manhã de resposta. Eu agradeço a Deus aí pelo trabalho lá no Brasil que está sendo feito, né? Deus levantando lá, temos 30 pessoas já na obra de Deus, para a glória do nome do Senhor. Deus é poderoso, temos que glorificar e exaltar o nome desse Deus, né? Estamos aqui avançando também em Salto de Guairá, para a glória do Senhor, né? Que se levante o mundo inteiro, que se levante todos. Mas Deus, se Deus está no negócio, meu irmão, vai cair, muitos vão cair, para a glória de Deus, e Deus vai levantar aqueles que Deus tem que levantar. Contra Deus não há quem possa, contra os projetos de Deus, contra a casa do Senhor nada pode. Deus, ele é fiel. A palavra de Deus habla aí que Deus então abate, né, esses fariseus aí naquele tempo, né? A casa de Palu se levanta, Eliabe, se levanta Nemuel, Datã, Abirão. É inveja, são pessoas que não têm capacidade, muitas das vezes tem prata no bolso, mas não quer investir, não quer avançar na obra, né? Só quer pensar em bens materiais, pensar somente em si mesmo, né? Não querem fazer obra, não querem fazer avançar o reino de Deus. É tremendo, que Deus abençoe. Aí eu deixo esta mensagem de livro de Números capítulo 26, né? Doa a quem doer, Deus, ele é fiel e poderoso. Eu creio que Deus vai falar com muitos nessa manhã, né?
porque eu creio que muitos estão aí, né, na frente de obra, fazendo obra, dando a cara para bater, pastor Luciano Silva, pelo nome do Senhor Jesus. E eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para falar aquilo que o Senhor coloca na minha boca, né, que é a palavra do Senhor. Tenho aqui pregado a palavra do Senhor, né, as escrituras sagradas, né. Então aí eu deixo aí livro de Números, capítulo de número 26, para meditação aí de todos, né, que nós sejamos bênção do Senhor, né, nós que se dizemos homens de Deus, sejamos homens de Deus de verdade, não temos que ficar perseguindo, né, homens de Deus, temos que, né, fazer nossa parte, cada um fazendo a sua parte, e o reino de Deus aí vai crescendo, né, não temos que apontar uns aos outros, né? Porque Deus, ele é Deus que faz a justiça, né? A justiça vem da parte do Senhor. E assim a justiça de Deus alcançou aí a casa de Corá, a casa de Palu, Eliabe, né? Nemuel, Datã, Abirão, pagaram preço, né? Por estar colocando aí a mão em Moisés naquele tempo, com a chamada a qual Moisés aí foi chamado por Deus para levar o povo aí, guiar o povo, em meio às lutas, em meio ao deserto, em meio à aflição. Ninguém sabe, né, pastor Luciano, o que nós temos passado, o que nós temos enfrentado, mas pelo nome do Senhor, nós vamos aí adiante, em nome de Jesus. Que Deus abençoe Vera Lúcia, Deus abençoe Lilian, Deus abençoe Isidro Martins, que Deus bendiga a tua vida em nome de Jesus. Pastor Luciano, vou soltar aqui um Deus de promessas em nome de Jesus, e já voltamos aqui com o nosso pastor aqui em nome de Jesus, pastor presidente Luciano Silva, igreja vivendo em Cristo, glórias, aleluia. Os temora no meu coração, glórias a Deus. Oh, glórias, louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Irmã Lília, Vera Lúcia, Deus abençoe vocês. Glória a Deus, poderoso Deus abençoe de forma grande e Deus abençoe poderosa. nossos irmãos que estão aí acompanhando a obra, o trabalho do Ministério Vivendo em Cristo, o trabalho da rádio 96.1 FM. Que Deus abençoe, glórias a Deus. Tremendo, né? A casa de Palu se levantou contra Moisés, né? Aí Deus abriu tudo aí, engole todo mundo. É interessante, por exemplo, tem pessoas que ele tem o dom, ele tem a unção, ele tem o poder, mas ele se acomodou, né? Tem até condição financeira, mas não avança. Tá acomodado, é a presença que já não. É o coração que tá duro, tá mal, e aí não vai caminhar. Se acomodou, né, irmão? Alcançou um patamar onde já tô salvo, assim. Tô salvo. Aquele negócio, já tem muito tempo, já estou salvo. Tem uma vida estável, né? Não passo necessidade de nada, né? Eu estou bem, tenho, né, meu lugar. Eu estou 11 anos e estou no primeiro amor, voltei ao primeiro amor. E está acomodado, né? Se acomoda, nós somos assim. Por isso que muitas vezes Deus deixa nós passar dificuldade para nós não se acomodar. Porque talvez hoje, se Deus der tudo do bom e do melhor para nós, a gente vai se acomodar também. Talvez por isso que Deus... hoje pode ter tudo, mas amanhã Deus pode tirar tudo também. Né? Então muitos têm se acomodado porque têm alcançado bênção material, têm alcançado aí... Se eu sou do Senhor, eu não tenho que te ouvir. Mas o reino tem que avançar, não pode parar. A corrida que Paulo falou, sempre correndo, prosseguindo sempre, né? A carreira não para, ela vai sempre, devagar e sempre, não pode parar, né? E muitos têm, às vezes, já se acomodou. Tipo, pra mim tá bom isso. Tipo aquele cara que trabalha na empresa, eu ganho um salário, eu sou um vendedor na empresa e tá bom. Ele nunca vai querer ser um gerente, um supervisor, ou ter a sua própria empresa, porque ele está acomodado naquilo, né? Ele se acomodou naquilo, para ele tá bom. Só que o que Deus tem, o que Deus quer é muito, muito, muito mais. Deus não quer a pessoa acomodada. Deus não quer uma igreja só entre quatro paredes. A igreja tem que avançar. É no hospital, na creche, é na prisão, é na rua, é no meio dos mendigos, todo lugar, irmão, todo lugar. Né? A igreja não tem que ficar trancada entre quatro paredes, né? Para a obra de Deus. Na verdade, Deus não é... O significado de eclésia é o que? Sair afora, né? Não é ficar trancado dentro de um lugar.
Tem pessoas que daí já tá no tempo com luxo, ar-condicionado, cadeira, fica ali, tá confortável. Eu abro pra tá você, bom, pastor não é? Luciano, eu já não paro mais, só se Deus me parar. Enquanto eu viver, irmão, e Deus me der força, né? Eu já comecei, parei muitas vezes no caminho do Senhor, mas quando eu voltei agora no Senhor, eu falei, se não for para ser de verdade, com sinceridade, e quando Deus me chamou, eu falei, ó Deus, eu não vou ficar lá só para ficar sentado, limpando ao banco da igreja com a bunda, não, eu quero trabalhar na obra, eu quero crescer na obra. Pregar dentro da igreja, mas os mendigos, os pobres morrendo na rua. Eu vai ficar danado de luxo, não tem coragem de dar uma cesta básica, não tem coragem de dar um pastel para uma criança comer na rua. Infelizmente é assim, né, irmão? Mas Deus conhece. E nós não somos melhor do que ninguém, não, irmão. Nós não estamos falando isso porque nós é melhor, não. Nós estamos falando porque nós sabemos que nós é pecador e falho. E sem Deus nós não somos nada. Que nós temos total dependência de Deus. Não adianta eu adorar com os lábios e o coração está longe do Senhor. Não adianta eu honrar Deus com a minha boca, mas meu coração está longe do Senhor. Coração enganoso, né? As pessoas estão enganadas, né? Coração enganoso, a palavra de Deus diz, né? Onde está todo mundo que as pessoas falam, siga o teu coração. Não é siga o teu coração, não. O coração é enganoso. Poderoso Deus, glórias a Deus. Vamos aí voltando à programação. Pastor Luciano Silva aí vai entregar a mensagem, a palavra em nome de Jesus. Pastor Luciano Silva, é com você, glórias a Deus. Já estamos chegando no final da programação. Quero deixar só um versículo que está lá em Abacuque 3:19. Jeová era o Senhor, és minha fortaleza. Ele qual hace mis pés como de siervas, e em mis alturas me hace andar. Amém? Medita nessa palavra aí. Já estamos no final, a hora passa muito rápido. Para a honra e glória de Deus, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Amanhã vai estar o evangelista Luiz aqui, né? Glória a Deus. Quero já também mais uma vez agradecer a Dispensa Gossi no bairro São Blas, Colônia Candediú, a Estética Canina aí do bairro Industrial, o Supermercado Max no bairro São Pedro e a Star Shop na Avenida Paraguai. Que Deus abençoe nossos apoiadores e a cada ouvinte. Eu sei que está aí trabalhando, eu sei que está em tua casa, e Deus lhe bendiga de forma rica e poderosa. Bendiciones a todos os hermanos de Salto del Guairá, de Brasil e de todas as partes do mundo. Que Deus venga a derramar sobre tu vida, tu família, luvas de bendição, sanidade, muita saúde, prosperidade, muita paz, amor de parte de Deus para tu vida. Graças e hasta a próxima, se Deus assim permite. Bendiciones. Glórias a Deus, poderoso Deus, os demora no meu coração. Glórias a Deus, irmão querido ouvinte, da Rádio 96.1 FM, a rádio que traz a esperança. Tem esperança para a tua vida, tem vitória, tem resposta de Deus para a tua vida. Fica ligadinho, sintonizado na Rádio 96.1 FM. Tem vitória para a tua vida, tem milagre. Glórias a Deus. Quero finalizar rápido aqui com uma oração breve aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor Deus, Pai, a nossa saída, a nossa chegada. Senhor Deus, Pai, abençoa esta pessoa que escutou a palavra, que escutou a Rádio 96.1 FM, no programa Vivendo em Cristo. Senhor Deus, Pai, abençoa os enfermos, Pai, cura os enfermos em nome de Jesus, visita os presídios, o cárcere, visita, Senhor Deus, nossos irmãos brasileiros, argentinos, paraguaios e de toda a América do Sul, Pai, cada pessoa que está aí ligada pelas plataformas, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Senhor Deus, visita essas pessoas, toca nessas pessoas através da tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Valdecira, a Lília, em nome de Jesus. Vai abençoando, meu Pai, Isidro Martins, em nome de Jesus. Os demora no meu coração, glórias a Deus, e até amanhã, sexta-feira, viernes, glórias, aleluia, poderoso. Os demora no meu coração. Glória. Tchau, gente. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Meu muito obrigado e até a próxima. Glória a Jesus.